momento de crise no processo de execução, que levaria à suspensão do processo, que levaria à suspensão da execução. Qual era o momento de crise? Não localizar bens do devedor. Muito bem, essa era a crise no processo da execução. A execução iniciou, o devedor foi citado e não havia bens para penhora. O credor, ele fez diligências para penhorar e não tinha penhora. Quando não tinha penhora, o processo suspendia, era a crise do processo da execução. E aí, o que acontecia quando esse processo ficava suspenso? Aí o parágrafo 1º diz assim, olha só, não teve penhora. Parágrafo 1º do 921, redação antiga. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Ou seja, não teve bens para penhora, o processo fica suspenso, a execução fica suspensa e fica suspenso também o prazo prescricional por 1 ano. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o executado ou encontrado bens à penhora, o juiz ia mandar arquivar o processo. Então, o processo não tinha bens para penhora? Não. O processo ficava suspenso 1 ano. Durante esse 1 ano também não corria a prescrição. Decorreu o prazo de 1 ano, o juiz determinava o arquivamento do processo. O processo ia para o arquivo. Muito bem. E voltava a correr o prazo de prescrição. Muito bem. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começava a correr de novo o prazo da prescrição e o processo ia para o arquivo. Muito bem. Vamos imaginar nesse caso aqui da indenização por acidente de trânsito, cujo prazo de prescrição é 3 anos. O devedor que foi condenado a me indenizar, esse devedor foi citado e não tinha bens à penhora. O processo ficou arquivado, suspenso por 1 ano. E durante esse 1 ano não contou o prazo de prescrição. Decorreu o prazo de 1 ano, o juiz ia mandar o processo para o arquivo. E quando esse processo ia sair do arquivo e prosseguir? Depois de 1 ano, o prazo da prescrição permanecia correndo, voltava a correr. Muito bem, se esse credor ficasse inerte pelos 3 anos do prazo da prescrição, não provocasse o judiciário, o juiz reconhecia a prescrição. Ou seja, a prescrição intercorrente, ela dependia da inércia do credor. O processo ficou suspenso 1 ano. Voltou a correr o prazo de prescrição, mas o processo está no arquivo. Cabia agora, no prazo de 3 anos, em qualquer momento desse prazo de 3 anos, o exequente, autor da ação, requerer uma penhora. Um Bacenjude, um Infojude, um Renajude, uma Receita Federal. Se ele movimentava o processo, interrompia a prescrição. E aí, isso ia se seguindo, sem problema nenhum. Se ele não ficasse inerte, o processo prosseguia indefinidamente. Era assim que funcionava antes. Ou seja, para que existisse a prescrição intercorrente, o prazo prescricional voltava a correr depois de 1 ano da suspensão do processo e o credor ficava inerte nesse exemplo por 3 anos. Se durante 3 anos ele não requereu nada ao juiz, havia o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, qualquer tentativa que ele, credor, fizesse para penhora já era suficiente para interromper o prazo da prescrição. E não haveria prescrição. Qualquer movimentação do exequente já era suficiente para interromper a prescrição e a prescrição começava do zero. Só haveria a prescrição intercorrente diante da inércia. Ficou inerte por mais de 3 anos, nesse exemplo, aí sim, prescrição intercorrente extinguia a execução. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui, ponto por ponto, para você observar isso. Imagine assim, tentativa de penhora frustrada. Fez o Bacenjude negativo. Muito bem. Intimação
do credor para o credor manifestar. E o credor não manifestava. O processo ficava suspenso por 1 ano. Durante esse 1 ano não corria prescrição. E depois de 1 ano voltava a correr o prazo de 3 anos. Se ele permanecesse inerte, extinguia. Se ele não permanecesse inerte, se ele determinava qualquer diligência para realizar a penhora, interrompia o prazo da penhora, o prazo da prescrição, interrompia o prazo da prescrição e o processo não se encerrava. Logo, nós temos execuções que não têm bens à penhora há 10 anos, há 15 anos, há 18 anos, há 9 anos, e não tem prescrição, não tinha prescrição. Por quê? Porque antes do decurso do prazo prescricional, o credor provocava o judiciário, ele requeria novo bacenjude, ele requeria nova penhora de um imóvel que ele achou, ele requeria o Detran, ele requeria a Receita Federal, qualquer requerimento interrompia o prazo da prescrição. Por isso que nós temos execuções que tramitam há mais de 10 anos e não tem bens para penhora. Por quê? Porque o credor não fica inerte, ele provoca o judiciário. Muito bem, era assim. Era assim. E agora? Agora não. Agora mudou tudo. Agora nós vamos ter que analisar as modificações da Lei 14.195. Primeira questão que você tem que observar aqui. O autor credor provocou o cumprimento de sentença na sentença condenatória da ação de indenização, cujo prazo prescricional é de 3 anos. Ele ajuiza, portanto, a fase do cumprimento de sentença. Ele apresenta o requerimento para que o devedor seja intimado na pessoa do seu advogado a cumprir a obrigação de pagar no prazo de 15 dias. Muito bem. Ele faz, portanto, o protocolo do requerimento do cumprimento da sentença, ou, se for um título extrajudicial, ele apresenta a inicial da ação de execução por título extrajudicial. Muito bem. Agora, nós não temos apenas um momento de crise no processo, que é a não localização dos bens do executado. Nós temos um outro momento de crise trazido pela Lei 14.195, que é a não localização do devedor. O devedor não foi intimado ou o devedor não foi citado no cumprimento de sentença ou na execução por título extrajudicial. Portanto, agora nós temos, essa já é a primeira modificação, 2 momentos de crise onde o processo de execução será suspenso. Primeiro, quando o devedor não é localizado. Segundo, quando não tem bens para penhora, não é localizado bens para penhora.